Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aos Mínimos Detalhes. É o nosso programa de entrevistas aqui da página Visualize. Hoje nós estamos recebendo o contador, advogado e candidato a vice-prefeito na chapa do Avante, com o Robertão. Nós estamos recebendo Frank Wesley. Frank, fica à vontade. Muito obrigado por nos receber. Seja bem-vindo. Bom dia pessoal. Bom dia, eleitores de Bocaiúva, eleitoras de Bocaiúva. William, bom dia, muito obrigado por essa oportunidade. De início, já quero agradecer, poder falar com você, que vem fazendo um trabalho muito importante para divulgar os candidatos, divulgar as propostas, divulgar as campanhas. Isso é muito importante para o povo conhecer um pouco mais de cada candidato e poder votar consciente nessas eleições de 2020. Frank, para a gente iniciar essa nossa conversa, quem é Frank Wesley? É muito boa essa pergunta, porque eu tenho ouvido aí onde eu vou que Robertão já é muito conhecido no meio político e eu ainda não havia participado como candidato nas eleições, sempre nos bastidores como profissional do direito, como profissional da contabilidade, mas eu sou uma pessoa simples, como o próprio Robertão, acho que a gente deu muito certo nesse ponto. As pessoas até estão perguntando se nós somos irmãos, e eu tenho o maior prazer de dizer que sim, irmão de companheiros, né, de Rotary, já fomos companheiros de Rotary, somos companheiros de Rotary, somos companheiros de luta, ele professor, já conheço o Robertão há muito tempo, já advoguei para ele numa das campanhas dele, então eu sou essa pessoa, pai de família, casado com Luciene, arquiteta e profissional da educação. Ela trabalha na parte da manhã na Escola Cristina Câmara, e na parte da tarde exerce uma outra profissão que é de arquiteto e urbanista. Temos 3 filhos, o Guilherme, a Rafaela e o Gabriel, 20, 16 e 14 anos, uma turma boa aí, que a gente, eu estava até comentando com você, estamos passando aí por essa fase de estudar em casa, como todos os jovens, uma fase difícil, os jovens, os adolescentes de toda Bocaiúva, de todo o Brasil, estão passando por essa dificuldade. E tem uma história de luta. Minha avó e meu avô moraram muitos anos em Engenheiro do Olabella. Eu sempre morei em Bocaiúva a vida toda, né? No bairro Bonfim, muitos anos. E sou advogado há 11 anos, contador há mais de 20 anos. E, coincidência ou não, eu sempre militei nessa área da gestão pública municipal. São 20 anos de experiência na área de gestão municipal, dando consultoria, tanto contábil quanto consultoria jurídica, para os prefeitos, para os vice-prefeitos, para os vereadores, presidente de Câmara, no norte de Minas inteiro. Então, sou um trabalhador, como a maioria dos bocaiuvenses, pai de família, como a maioria dos bocaiuvenses, já atuei em muitos projetos de Bocaiúva na igreja, desde a adolescência, fiz parte do grupo de coroinhas de Bocaiúva durante muito tempo. Tem essa ligação com a igreja, quem me conhece sabe dessa história, sabe disso. E como advogado e contador, nós ficamos sempre nos bastidores, né? Como acontece aí com qualquer artista famoso, político famoso, ou às vezes programas de televisão que você sabe muito bem, sempre tem o pessoal da técnica, né? Aquele pessoal que está lá nos bastidores trabalhando muito, que estudou muito para poder ajudar as pessoas que aparecem. Eu acho que esse sou eu, pronto, né, para ajudar Robertão a fazer um bom governo para Bocaiúva. E já falando nessa contribuição a Robertão, caso vocês vençam, como que foi escolhido o seu nome para compor a chapa? Essa é uma história até muito simples, porque Roberto ele tinha várias opções, companheiros muito bons, companheiras muito bons, pessoas que vinham andando com ele aí há bastante tempo e me fizeram de repente esse convite pelo trabalho social que eu tenho na cidade também. Eu estou numa instituição de nível mundial que é o Rotary há mais de 7 anos e no Rotary eu tive a oportunidade de fazer projetos sociais nas comunidades rurais. Eu tive a oportunidade de fazer projeto nos bairros de Bocaiúva, de conhecer essa realidade dessa necessidade. Eu tive muito contato com o comércio, com os comerciantes, que são parceiros assim imprescindíveis nesses trabalhos sociais. Por ser advogado e ter essa experiência na gestão pública municipal, então eu acredito que o grupo refletiu muito, o Roberto refletiu muito,
e ele olhou que dessa vez, pelo trabalho que tem que ser feito em Bocaiúva, eu acredito que isso tudo foi levado em consideração. Essa experiência na gestão pública municipal, o fato de eu também ser um trabalhador, uma pessoa simples, e foi uma escolha bem tranquila, foi uma escolha democrática, o grupo se reuniu, foram feitas sondagens, foram feitas pesquisas internas. Então eu até me coloquei muito tranquilamente, todos os companheiros sabem que na hora que eu recebi o convite, eu disse assim: Robertão, eu já fiz a minha escolha, eu estou com você nessa caminhada de 2020, porque eu acredito no seu projeto, e estou pronto para trabalhar, seja como contador, como advogado, como cabo eleitoral, da forma que vocês precisarem de mim. E como resolveram me dar esse desafio de ser vice, e eu tenho certeza, assim, humildemente, de forma bem tranquila, que eu tenho capacidade de responder, e cresceu em mim essa vontade de realmente partir para esse sacrifício, porque profissionalmente vai ser um sacrifício, né? O vice-prefeito ele fica impedido de exercer a profissão de advogado. Eu estou ciente e consciente disso, conversei com a minha esposa, conversei com os meus filhos, com a minha mãe, e recebi deles um apoio incondicional, porque eles sabem da história e sabem que eu tenho condições de ajudar Roberto a desenvolver esse projeto. Então foi uma escolha, assim, relativamente muito tranquila, muito consciente, muito sólida. Não teve dúvida, não teve dificuldade nenhuma. Caso aconteça a vitória Robertão Frank em 15 de novembro, você pretende assumir alguma secretaria, autarquia, enfim... qual será a sua participação no governo? Isso também é um diferencial. Desde o início, em que eu fui sondado, convidado, eu deixei muito claro para Robertão que eu não quero ser aquele vice planta, aquele vice de enfeite. Eu não quero ficar recebendo o salário de vice para ficar só no banco de reserva e de vez em quando substituir Roberto em alguma coisa. Aguardando o titular, a oportunidade de ficar ali um dia, 2 dias, assinar um decretozinho, alguma coisa assim. Não. Eu coloquei como condição, a única condição que eu disse para ele: Roberto, eu vou receber um salário de vice-prefeito, que é um salário alto, um salário considerável. Eu podia optar de pegar esse salário e doar, até para as ações sociais do próprio Rotary, de lojas maçônicas, que é feito em Bocaiúva. Porque, graças a Deus, eu tenho 2 profissões, eu tenho a chance, a oportunidade, eu estudei muito desde criança, eu trabalho muito desde criança. Na minha época não tinha esse negócio de trabalho infantil, não. Não, estou chegando a 50 anos de idade, estou chegando a 50 anos de idade e conto para os meus filhos que hoje eles têm a oportunidade de ficar só por conta de estudar. Mas na minha época não era assim, não. Na época do seu pai, provavelmente, não era assim, não. A gente começou muito novo, com 10 anos, 12 anos. Então eu disse para Robertão: Robertão, eu estou acostumado a trabalhar desde muito cedo. Eu gostaria, já que eu não vou poder advogar, eu gostaria de ficar 24 horas à disposição do município de Bocaiúva, do povo de Bocaiúva, trabalhando. Como? Não precisa de cargo, eu já tenho o cargo de vice-prefeito. O que precisa é a gente criar uma estrutura em que a minha experiência em gestão municipal seja aproveitada por Robertão e pelo grupo de secretários municipais. Como? Primeiramente, ajudando no orçamento municipal, no orçamento verdadeiramente participativo, ajudando no controle, no combate a desperdício, no combate a qualquer tentativa de corrupção, criando órgãos fortes como a Controladoria Municipal, a Controladoria Geral do município, fazendo a ouvidoria funcionar de verdade, a opinião pública chegar até Robertão, para ele saber o que o povo realmente, qual o caminho que o governo tem que continuar andando, que o povo quer, porque isso vai mudando com o passar dos meses, vai mudando no 2º ano de administração. Então eu pretendo ser aquele vice que vai dar expediente, que vai estar à disposição dos secretários, toda essa orientação que há 20 anos eu passo para muitos prefeitos de cidade importante em Minas Gerais, passar para Robertão, ajudá-lo, e principalmente para o secretariado. Então, pode ser um cargo ali, uma função de coordenador do plano de governo, para fazer o plano de governo funcionar, para a gente conseguir cumprir as promessas que nós estamos fazendo para o eleitor. E não estamos fazendo promessas mirabolantes. Você pode passar por aí, perguntar nos bairros, perguntar aos comerciantes. Nós já estivemos com o CDL, nós estamos reunindo com cooperativas, estivemos ontem em Engenheiro do Olabella. Temos uma agenda em que nós estamos fazendo compromisso de governo.
e não promessas de campanha, promessas eleitoreiras, não. Então eu serei aquele vice atuante. Eu e Robertão, a gente está falando assim, sério, olhando no olho do eleitor e dizendo, vamos trabalhar 48 horas para o povo, para o plano de governo funcionar. 24 horas de Robertão e 24 horas de Frank. É isso, viu, ele? Na sua opinião, qual será o maior desafio para Bocaiúva nos próximos 4 anos? Nós fizemos uma enquete e uma pesquisa, uma sondagem, e o resultado não poderia ser diferente. A maior preocupação do povo de Bocaiúva nesse momento é saúde. Nós temos que entender que o Covid ainda não foi vencido. Nós estamos numa situação que ele está sendo reduzido, os casos estão sendo reduzidos, mas em Bocaiúva tem aparecido casos aqui e ali diariamente. A gente tem acompanhado os boletins com preocupação. Então, o grande desafio de Bocaiúva é retomar o crescimento da cidade. Romper com esses últimos 30 anos em que está aí 2 grupos se revezando no poder. Eles têm um projeto de poder, eles não têm um projeto de governo. Eles estão governando muito para si e para dentro. E todos os bairros, é unânime a opinião popular de que é preciso agora governar para todos. Independente de quem ganhou a eleição, é preciso governar para todos e parar de governar para alguns. Então, vamos preocupar com a saúde, manter essa preocupação com a saúde, sim, vencer o Covid, adotar um protocolo que seja responsável, de não sacrificar o comerciante, não sacrificar empregos, não sacrificar os empreendedores de Bocaiúva, mas sem esquecer da saúde. E o grande desafio dentro desse cenário é retomar Bocaiúva, aquela cidade limpa, aquela cidade bonita, que realmente atraia empresários, atraiam pessoas que queiram vir investir para cá, porque infelizmente a cidade aí há muitos anos ela está uma cidade suja, uma cidade apagada, uma cidade feia, com as entradas que a pessoa às vezes passa e duvida, mas aqui é Bocaiúva? Que Cristo é aquele que está ali, que chega lá e não tem estrutura nenhuma ali? Que cidade é essa que há mais de 20 anos não faz investimento em abastecimento de água? Todo ano essa questão de faltar água. Então nós temos um desafio muito grande de parar de governar para grupos e valorizar as pessoas, e valorizar a cidade. E olhar todos, centro, comércio, empreendedores, a zona rural, os distritos e as comunidades rurais estão gritando por estradas, estão gritando por oportunidade. Então o grande desafio é esse, parar de governar para poucos e passar a governar para muitos e continuar respeitando a saúde, mas saber que nós temos que gerar desenvolvimento socioeconômico para Bocaiúva, na minha opinião. Nessa disputa, nesse pleito que nós estamos, você espera uma disputa acirrada? Ou você acha assim, nós vamos ganhar tranquilo? De forma alguma. Bocaiúva, historicamente, tem boas disputas políticas. E política é bom. É bom que haja disputa política. O que é ruim é politicagem, é conchavo, é já sair para uma eleição com acordos mirabolantes firmados, já devendo favores, o que no nosso grupo, Robertão e Frank, não tem. Nós estamos fazendo uma campanha simples, com pessoas simples, com o povo, sem grandes coronéis, sem grandes grupos, sem compromissos aí com esses políticos profissionais. Então nós estamos tranquilos de que será uma política disputada sim. Eu vejo um cenário que começou aí, você sabe muito bem, com 7, 8 pré-candidatos, se resumiram a 4 candidatos, e já as sondagens que todos estão fazendo já demonstram que a coisa já caminha para 2 candidatos que vão chegar na reta final em condições de disputar uma disputa boa. Eu vejo a disputa boa, mas ao mesmo tempo eu tenho comentado muito com o Roberto e com as pessoas, que a gente vê no olhar das pessoas a esperança, a gente vê o desejo de mudança, então estou muito confiante que nós vamos ter um bom resultado para Bocaiúva e para a história de Bocaiúva. Sim. Frank, para a gente encerrar essa nossa entrevista, Frank Wesley assinaria um cheque em branco para Robertão? Eu, Frank Wesley? Desculpa, Wesley. Não, foi eu mesmo. E por quê? Eu, Frank, assinaria um cheque em branco para Robertão, porque eu conheço Robertão há muitos anos. Assim como muita gente conhece Robertão há muitos anos.
é um professor, ele tem milhares de alunos em Bocaiúva que conhecem Roberto. É uma pessoa simples, uma pessoa que conversa fácil com o povo. Eu estava dizendo a ele chama todo mundo pelo nome nas ruas, nas comunidades rurais, nos distritos. Agora, eu sou técnico, eu sou da área técnica, eu sou da área de gestão. Eu sou um advogado e um contabilista experiente, com mais de 20 anos, e nós sabemos que, no fundo, gerir um município hoje não significa ter um cheque em branco. Um prefeito e um vice-prefeito, a primeira coisa, ele tem que ter compromisso com as leis. Ele tem que respeitar as leis. Então, não é um cheque totalmente em branco. Existe a Câmara Municipal, que é eleita pelo povo exatamente para fiscalizar esses gestores. Então, não é um cheque em branco. Tem um Tribunal de Contas da União, tem um Tribunal de Contas do Estado, que não deixam que seja um cheque em branco. O prefeito ele tem que ter muita responsabilidade com o plano de governo, com o desenvolvimento da cidade. E tem desenvolvimento, William, você sabe muito bem disso, que tem problemas em Bocaiúva que vão ser resolvidos com 2, 3, 4 mandatos. O problema do abastecimento de água é um deles. O problema de geração de emprego é outro, o desenvolvimento econômico de Bocaiúva é outro exemplo. Então, um gestor ele tem que ter compromisso com esses planos também de médio e longo prazo. Então, eu penso ao mesmo tempo que não chega a ser um cheque em branco. Mas, se for no sentido de confiança, eu tenho total confiança em Robertão e daria um cheque branco para ele, não só governar a minha vida como bocaiuvense, mas para governar a vida dos bocaiuvenses, porque eu tenho certeza que ele não vai decepcionar a população de Bocaiúva. É isso aí, Frank. Eu quero te agradecer mais uma vez por nos receber aqui, por se dispor a falar com os eleitores, que essa conversa, né, vou colocar dessa maneira, é importante para vocês que estão disputando o pleito e é importante também para você que está em casa e está aí nos acompanhando agora, conhecer melhor aqueles que poderão ser o seu futuro prefeito, futuro vice-prefeito a partir de 1º de janeiro. Quero deixar esse espaço aqui agora para você fazer suas considerações e deixar uma mensagem para a população de Bocaiúva, Frank. Eleitores de Bocaiúva, jovens, os idosos de Bocaiúva. Bocaiúva tem uma chance única, uma chance de mudar a história dos últimos 30 anos, em que nós vemos Bocaiúva ser administrada em projetos de poder. Ou é um grupo, ou é o outro. E eles já até se acostumaram a se revezar no poder, porque eles sabem que não pode ter mais do que 2 mandatos, mais do que 8 anos. Um desses grupos já conseguiu eleger 5 mandatos, 3 do candidato principal, um outro indicado por ele e um outro agora recentemente indicado por ele. E um outro grupo tenta ir para o 4º mandato. São 9 oportunidades que eles tiveram de fazer e de cumprir aquilo que eles prometeram. E o resultado está aí para todos nós vermos. O resultado está aí visível. Chegou a hora de dar uma chance para o verdadeiro novo. O verdadeiro novo é Robertão. Robertão está mais do que capacitado para assumir essa oportunidade e para fazer valer aquilo que ele tem feito de compromisso. E ele tem procurado fazer comigo, Frank, com os nossos candidatos a vereadores, promessas factíveis, propostas possíveis, com o pé no chão, exatamente porque nós sabemos que vamos ser cobrados e temos coragem, não estamos com receio nenhum. Nós queremos ser cobrados sim, vamos responder todos esses compromissos. Verde é a cor da esperança, 70 é o número da mudança. No dia 15 de novembro, mude a história de Bocaiúva. É o seu voto que tem esse poder de mudar a história de Bocaiúva. Não é Robertão, não é Frank, não é candidato A e nem candidato B. São vocês, eleitores, que estão com a oportunidade na mão. Vamos votar de forma consciente, livre e ter essa vontade, colocar essa vontade para fora de mudar a história de Bocaiúva. Obrigado, William. Obrigado por essa oportunidade, a Visualize mais uma vez. Que bom que vocês estão fazendo esse trabalho de dar ao candidato e ao povo a oportunidade de ter esse link nesse período de pandemia, em que não pode ter aglomeração, que não pode ter comício. É muito importante para a democracia de Bocaiúva e para as eleições de 2020. Parabéns pela disposição, viu? De coração, olhando o seu olho, parabéns mesmo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma entrevista. Hoje conversamos com o candidato a vice-prefeito na chapa do Avante, com Robertão, Frank Wesley.